Vitória, dia 21 de junho, Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita, Ministério CRE. Quantos estão felizes, digam amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Vamos falar sobre o segundo mandamento. Livro do Êxodo 20, versículo 4, 5 e 6. Versículos falam do segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A igreja senta glorificando o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Amados irmãos, nós temos aqui o segundo mandamento. Eu preguei na semana passada sobre não ter outros deuses. E agora Deus está dizendo, não farás para ti nenhuma imagem de escultura semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. O que temos aqui? Uma ordem. Não foi uma pessoa qualquer que deu. Foi Deus. Amém? Pode ser, irmão. Amém? Deus está no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, uma região deserta e montanhosa, aonde Moisés, depois de um tempo de consagração, ouvindo a voz do Senhor, sobe o monte. E o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem nenhuma de escultura. Glória a Deus. O primeiro mandamento, irmão, fala de uma coisa dentro do homem. Não terás para ti Deus. Algo que você criou. Algo que você idealizou, que pode ocupar o lugar de Deus. Mas agora Deus vai adiante. Eu não quero que vocês façam imagem de escultura. Ele está dizendo, eu não quero que vocês peguem o barro, ou que peguem a prata, ou que peguem o ouro, e transformem em um Deus. Por que Deus fala isso? Porque seria a mesma coisa, irmão, que Deus fazia Adão e Deus falava assim, eu te adoro, sou teu servo. Como é que você pode adorar algo que é inferior a você? Não tem condições. O Salmo 115 fala o quê? Que imagens de escultura tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam, tem ouvidos e não ouvem, boca e não fala. E o verso 8 diz, tornem-se semelhante a eles todos aqueles que fazem imagem de escultura. O que ele está falando? Quando é que o homem vira uma imagem de escultura? Quando ele morre, não é isso? Aí ele tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, pés e não anda, mãos e não apalpa. Então o salmista, quando escreve o Salmo 115, ele está dizendo, vão morrer aqueles que fazem isso. E o que é que você vê hoje em dia? Uma igreja que se intitula a verdadeira, e me dá nojo ver evangélicos assinando tratado de ecumenismo, dizendo, nós somos como o filho pródigo, que se perdeu no meio do caminho. Aí vai ver a igreja, imagem de escultura do que há em cima no céu. Não se pode fazer uma imagem fictícia de Deus, não é porque nós não sabemos como é Deus. A Bíblia nos dá traços de Deus em Daniel 7, falando de Deus como um ancião de dias, sentado no trono e servido por anjos. Você tem uma imagem mais ou menos de Deus, a Bíblia usa várias linguagens para falar de Deus. Por exemplo, a linguagem botânica. Quando a Bíblia chama Jesus de rosa de Saron e lírio dos vales. São linguagens figuradas. A Bíblia nos dá uma linguagem militar de Deus, chamando ele de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia dá uma linguagem animal para Deus, chamando ele de galinha. Jesus falando que ele tentou reunir o povo de Israel com
como uma galinha debaixo das suas asas. Você vê Deus sendo ilustrado de várias formas. Agora ele diz, eu não quero que vocês façam para vocês uma imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, Deus, nem embaixo na terra. Então ele não quer que cruzes fiquem na casa. Eu conversei com um pastor, irmão, a primeira vez que eu fui pastor, eu não vou falar o nome não, porque eles têm site na internet. O pastor usava uma cruz dentro da igreja, no altar ainda. Sabemos que cruz tem símbolo também de maldição. E cruz é uma semelhança que há na terra, não é isso? E você entra em grandes igrejas e você vê uma cruz no teto, você vê uma cruz no altar, você às vezes vê um Cristo exposto à desgraça pública, que vitupério quer dizer isso, e mesmo assim alguém bate no peito. Sou dessa igreja e estou feliz. Alguns falam a cruz está vazia. E por isso temos a cruz na nossa igreja. É errado. A Bíblia fala nenhuma semelhança do que há embaixo na terra. Então, tem uma outra igreja aí evangélica que bota a foto do profeta que fundou a igreja dele. E do lado a foto de um Jesus. Igual no paganismo. Aí, quando alguém foi revelar a foto do profeta, deu uma queimada. Não sei se os irmãos já tentaram revelar a foto e ficou queimada uma parte. Porque quando você tira a foto de frente com a luz, aí o flash dá um choque, aí fica aquela parte queimada. Ele fala que aquilo ali é o poder do Espírito Santo que manifestou na hora de tirar a foto. Defeito no flash. Nenhuma, Deus fala. Mas vem cá, Deus parece que se contradiz. Por que ele fala isso? Irmãos, eu pego como uma base de observação também João Calvino. Ele diz assim que o homem não pode ficar muito tempo sem orar, porque logo vai criar um ídolo segundo a sua vontade. Deus, em várias passagens bíblicas, manda Israel fazer imagem de cultura, sabia disso? Você pega o Êxodo 26, ele fala assim, Moisés, fala com Aioliabe e Bezaleel para poder fazer uma arca. A arca vai representar Deus. Aí, imagem, um tipo de imagem de escultura. Manda fazer 2 querubins, um de frente com o outro. Parece que Deus está se contradizendo, né? Se você pega Números 21, Israel está sendo vitimado por ataque de pestes. Pestes são epidemia. Daí aparece ali, por exemplo, serpentes atacando Israel. Deus fala, manda eles fazer uma imagem de escultura. E quando eles olharem para aquela serpente, o veneno vai passar. Mas ele não falou para não fazer? Deus é doido? Não fará demais. Depois diz, Moisés faz. Será que Deus troca de ideia? Será que ele fala, irmão, ó, não vai trabalhar lá não. Depois ele fala, irmão, pode ir, vai em paz. É como se Deus dissesse isso. A verdade, irmão, é que quando Deus manda fazer um querubim, um de frente com o outro, e uma arca, ele sabe que aquilo representa ele, mas isso vale para a antiga aliança. Não podemos fazer isso na nova aliança, como muitas igrejas fazem. Foi ordem dele. Quando lá em Números 21 ele manda fazer uma serpente que ele iria representar Jesus lá na frente, aí o próprio Jesus fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado na terra. Aquilo representava Cristo. Agora Paulo, ele quando escreve 1 Coríntios 5, 7, ele diz assim, porque não vivemos por vista, mas por fé. Então, irmãos, não precisamos de imagem de escultura nas igrejas. Eu não preciso pegar uma rosa dessa e falar, irmãos, enterrar. Estamos na campanha do amor. Você, quando pega essa rosa, vejo você tá nesse lugar. Cada dia da campanha você vai arrancar uma pétala e vai falar, bem me quer, e na segunda mal me quer. E há de ser. E quando chegar o final da campanha, você estará casada. Imagem de escultura nas igrejas. É isso que Deus está falando. Ele não quer que você faça. O verbo fazer aqui no hebraico é o verbo azar. É você pegar uma imagem de escultura e fazer e dizer, este é o meu Deus. Irmãos, e muitas vezes
Israel perdeu lutas, batalhas e guerras por causa da idolatria. Estou fazendo um seminário da liderança eficaz. No primeiro módulo estudamos sobre Uzias. Uzias, quem lê o capítulo 26 de 2 Crônicas, fala que ele era um homem próspero. Ele era um homem poderoso, ele venceu os filisteus, ele venceu todos os inimigos que confrontavam Israel naquela época. Ficou tão famoso, sem internet e sem mídia, e foi parar sua fama até nos portões do Egito. E outra coisa, só tinha 2 tribos com ele, hein? Não tinha Israel todo, não, só 2 tribos. Deus deu a ele vitória. Os maiores cientistas, você pegar bem o capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ver que os maiores cientistas de guerra estavam com ele, as melhores empresas de turismo estavam com Uzias. Uzias era um homem riquíssimo. Para você ter uma ideia, acho que nem Davi foi tão rico como Uzias. Mas se você pega uma segunda biografia dele, nos 5 primeiros capítulos de Isaías, você vai ver que Deus diz assim, olha, no verso 3 do capítulo 1, o boi conhece o seu dono, e o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Hoje são igrejas que prosperam, estão na TV, estão na internet, você vê, irmão, é tanta gente no meio deles, você pensa até que Deus está ali. Fala assim, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu posso o que Deus diz que eu posso. E aí você chega lá, irmão, vaidade, prostituição dentro da igreja. Irmãos, nós às vezes nos deixamos moldar por esse sistema. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4 que eles iriam amontoar doutores e iam ter um comichão. O que é comichão? Uma coceirinha no ouvido. Você fala a verdade, irmão? Você anda na santificação? Não, mas eu prospero. Irmão, como é que está a sua vida com Deus? Você tem orado? Não, mas tem um carro do ano. Irmão, você tem buscado a Deus do monte, ou tem se consagrado, tem lido a Bíblia? Não, irmão, mas tem uma mulher linda. Irmão, como é que está o jejum na sua vida? Não está muito bom não, irmão, mas eu como 3 vezes por dia. Não farás para ti imagem de escultura. Existem muitas imagens de escultura hoje em dia, irmão, muitas TVs. Pessoas, irmão, que recebem milagre e não têm conversão. Não adianta o pastor pregar aqui o evangelho de prosperidade, você enricar, prosperar, e você não larga umbanda, não larga espiritismo, não larga macumbaria, homossexualismo, não larga o pecado. É melhor que você seja um Lázaro da vida, como aquele que Jesus ilustrou, que só tinha males na sua vida. Lázaro batia na porta do rico e pedia emprego. Lázaro batia na porta do rico e pedia cesta básica. O rico tinha para dar. Mas quando Lázaro morre, o rico morre, Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai ser atormentado no inferno. Aleluia. E é o que vemos hoje, irmão. As pessoas querem carros do ano, querem prosperidade, querem aparecer na TV, querem ensinar como você deve fazer para chegar lá, mas não ensina o caminho da cruz. O caminho que está, meus queridos, respaldado nas Escrituras, a sã doutrina. E a Bíblia diz, sofrer a sã doutrina. O que é sofrer, irmão? Quem é que gosta de fazer regime? Ninguém gosta, a gente gosta de beber bastante refrigerante. Quem é que gosta de deixar de comer o frango e não comer a pelinha do frango? A gente quer comer muito, não é verdade? Então ninguém, mas também quando você olha alguém com um corpo bonito, todo definido, com abdominal, você fala que inveja, né? Mas ele não come a pelinha de frango que você come, não bebe o tanto de refrigerante que você bebe, não é verdade? Então, irmão, tem irmãos que quando Jesus encontrar ele lá no porvir, vai encontrar ele, irmão, inchado. Senhor, meu ministério, milhões de pessoas, mas você nunca ensinou a sã doutrina. Você ensinava que o evangelho era um bote de prazer e não um bote salva-vida. Deus, quando fala, não fala para ti mais de escultura. Por que isso, irmão? O povo estava 430 anos no Egito. Qual é a cultura que eles aprenderam lá? A cultura pagã. Eles aprenderam que Horus era o juiz dos mortos. Que ele era casado com a própria irmã, que teve um filho chamado
aliás, Osíris, teve um filho com a própria irmã chamado Horus. Ele conheceu as fábulas do Egito, conheceu os sacrifícios do Egito. Tanto é que você pega o capítulo 20 ainda, de Êxodo, você vai ver que Deus diz, fala com ele, eu não quero que faça imagem de escultura. E você vê no Êxodo 32, Moisés tarda a descer do monte, o que eles fazem? Uma imagem de escultura. Eles não falam assim. Por que eles não fizeram, irmão? Igual muitos pastores tem por aí, liberam os crentes fazer tatuagem. A maioria das tatuagens não é eu amo Jesus. Você não vê eles fazer um querubim ou um serafim. Eles fazem a tribal, eles fazem a cara de Bruce Lee, eles fazem algum artista da Globo, eles fazem tudo, escorpião. Eles não fazem nada que glorifique a Deus. São pessoas, irmãos, mundanas. São pessoas que não entendem nem por que existe a tatuagem, que é um tipo de imagem de escultura. Só que você não faz ela para você olhar-se de frente a você. Faça o seu corpo. Esquece de Gálatas 6,17, que Paulo diz assim, desde já ninguém me inquiete, porque eu trago nas minhas costas as marcas de Cristo. Irmãos, quando alguém, irmão, apanhava de azorrague, eram 8 tiras de couro de vaca ou couro de burro. Tinha 4 pontas com ossos de carneiro e 4 pontas com pedaços de chumbo. Quando o chumbo batia na carne, irmão, era para arrancar a carne. Quando o osso de carneiro batia na carne, irmão, era para talhar a carne. Você já talhou um bife? Já viu como é que é? Já pensou em tirar bife de você? Você acordado? Dizem que nas primeiras 12 lambadas, irmãos, era uma dor insuportável e o que ficava nas suas costas dava para jogar água assim, você vê água correndo no meio das suas costas. As próximas 12 é como se você pegasse chumbo e jogasse nas suas feridas, porque já dava para ver o esqueleto. As próximas 12, você já fazia necessidade nas calças, irmão, porque você já não estava aguentando. E quando ele puxava a carne e o sangue vinha também. Você deixava 2 litros de sangue depois de uma quarentena menos uma. E foi o que Paulo trouxe. Agora, ninguém quer trazer as marcas do sofrimento de Cristo, mas quer fazer tatuagem nas costas, quer andar com um biguinho de fora dizendo que é crente, quer viver uma vida, irmão, totalmente na vaidade. E esquece que vaidade é um dos pecados capitais. Deus está falando, eu não quero que se faça imagem de escultura. E Deus diz, outro verbo, eu não quero que vocês se encurvem a ela. E o povo se encurvava, irmão. Irmão, a idolatria é um conceito tão forte que Israel caía na idolatria sempre. Você pega o livro de Juízes, praticamente sempre Israel caindo em idolatria. Começava assim, eles conheciam alguém, uma mulher, por exemplo, se interessava pela mulher, e a mulher falava da cultura dela. Falava assim, eu sou moabita, eu sirvo ao Deus Quemoth. Como é que ele é? Rapaz, ele é um Deus maravilhoso. A nossa terra é muito abençoada graças à bênção de Quemoth. É mesmo? É. Nossa cultura é profunda. Irmão, se você for conversar com o espírita, tem muito conhecimento, que eu já conversei com vários espíritas. Assiste na internet os sermões de Paiva Neto para você ver. Muito conhecimento dentro do espiritismo. Agora, muitas mulheres, irmão, casam com um homem ímpio, e o ímpio leva ela para o forró, leva ela para o baitacão para comer batata. Hoje, você vê o homem lá dançando forró, e a mulher bem assim. É, né? Tem que ser submissa ao marido. Ele morre no pecado e ela não ganha ele para Jesus. Sabe por quê, irmão? Nós pentecostais, às vezes, não temos vontade de estudar nada. Você vai conversar com uma mulher indiana, ou um homem indiano, para você ver. Ele conhece a história de Lord Ganesha, que é um deus com a cabeça de elefante. Ele fala assim, sabe por que Lord Ganesha tem um chifre que está quebrado? De tanto ele escreveu os Vedas. Você sabe o que significa o mantra do sol? Aí fala o que é? O mantra do sol é a oração mais poderosa que tem.
Estamos orando ao Deus mais forte que tem no mundo. E eles falam aquilo ali, irmão, aquilo ali, se o crente não estiver vigilante, irmão, ele acaba indo para aquele caminho de heresia. E é por isso que você vê um monte de crente pentecostal, irmão, no meio de testemunho de Jeová, no meio de católico, no meio de um monte de coisa. Por quê? Não atenta para a lei do Senhor. Quando eu vejo esse mandamento aqui, irmão, eu vejo Deus falar com Josué, depois de Josué chorar 30 dias a morte de Moisés. Leia isso em Josué capítulo 1. Deus disse, eu não te mandei, Josué. Esforça-te, tenha de bom ânimo, não é isso? Ele diz assim, aplique com diligência as palavras do livro da lei, já começando os 10 mandamentos. Quando você pega em Josué capítulo de número 6, 27, diz a Bíblia, que Josué era homem famoso, era homem poderoso, e o Senhor era com Josué. Você pega o capítulo 12, Josué é velho. Josué só conta bênção, vitória, porque sempre andou com Deus. E o que é que você vê na vida de muitos crentes, irmão? Quando eles chegam a uma certa idade. Ai, eu estou com uma artrite que está doendo. Ai, eu estou com diabetes. Eu acho que eu também estou com diarreia. Ai, eu estou sofrendo. Crente, irmão, que nunca conta assim, ó. Uma vez um demônio manifestou na igreja, Deus me deu o poder de expulsar. Uma vez eu passei por uma luta, um vento, mas Deus usou alguém para trazer alguma coisa na minha casa. Não conta bem. Quer dizer que Josué, capítulo 12, é o cântico de um homem que conta vitórias. Olha, eu passei por todos esses reinos e Deus nos deu vitória. Aleluia. Sabe por que ele contou a vitória? Porque ele guardou os mandamentos, irmão. Agora você vê Josué mais velho ainda. Capítulo 24 de Josué. Do verso 14, Josué está dando uma lampada no povo. Fala, vocês só andam na idolatria, vocês só andam no pecado, Deus nos deu vitória. Agora é o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E, se vocês quiserem, fazem o que vocês quiserem. E o povo, irmão, continuou na idolatria. Aí por isso você vê, Juízes capítulo 2, capítulo 3, o povo foi levado em cativeiro. Por quê? Lhe faltou conhecimento. Israel não gostava de olhar ao norte. Israel, se vocês não sabem, a Palestina fica no centro do mundo. E ver o Deus Zacum. Nossa, como eles são abençoados também. Moram na praça, na praia. As pescarias que os filisteus fazem. Vamos botar aqui uma estátua de Dagon. Você vê eles olhar para o sul e ver lá quem? Os fenícios. Baal. Nossa, o culto a Astarote, você precisa ver que animação. Nossa, tem castanhola. Rapaz, tem uns homens bonitos lá, as mulheres falando. Aí os homens, nossa, tem umas mulheres bonitas. Na hora do culto eles se beijam. Eles tomazinho, rapaz, que culto animado, né? Igual hoje em dia, irmão, já tem festa junina. Eles fazem culto e dançando. Ô, balancê, balancê. E os crentes trazendo, irmão, imagem do mundo para a igreja. Baile funk de crente. Balada gospel. Já tem o headcore de Cristo. E o cara tá... Jesus! Imagem do mundo para dentro da igreja. Deus que canta chorando, dançando música do mundo, botando versão evangélica de música do mundo. Imagem de escultura. Os luteranos trouxeram isso da igreja católica. Os anglicanos também batizam crianças, trazem coisa do paganismo para dentro do evangelho. Agora, irmãos, graças a Deus, na nossa igreja não tem isso. A única imagem física que amamos aqui, respeitamos como Jesus, é a Bíblia Sagrada. E é essa a única imagem que temos que venerar. A Bíblia Sagrada. Os seus mandamentos. Diante dela podemos nos encurvar porque ela é Jesus. Graças a Deus. Irmão. Israel, irmão, se dobrou ao que há em cima nos céus. O quê? O que tem no céu, irmão? O sol, a lua, as estrelas, não é isso? Você pega Isaías 8, você vê o povo de Israel adorando essas imagens de cultura, irmão. Marduk, Nana, Shamash, não é isso? Isis, Horus, deuses dos astros. Aí Isaías fala no capítulo 8, verso 20, é para nós. Diz assim, ó, a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme isso, jamais veremos a luz, ou jamais veremos a Cristo.
Mas o que é que nós vemos hoje, irmão? Igreja com milhões de pessoas, com 10 mil santos. Um santo faz isso, um santo faz aquilo, um santo faz aquilo outro. Muita gente fala amém. No nosso meio, irmão, é um pouco disfarçado. São imagens do mundo que entram dentro de nós. Igual tinha uma cantora aí que cantava funk. E, na minha opinião, continua mundana. Um pastor investiu na carreira dela, ela continuou dançando funk. E dançando, e os rapazes girando, e ela de short, e cantando música de crente. Entendeu? E o pastor, rapaz, eu gostei tanto desse CD que eu ouvi umas 50 vezes. Um pastor pregador da palavra falando uma coisa dessa. Irmão, Deus, ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus zeloso, aqui verso 5. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, às vezes tem coisa que Deus cobra, às vezes do próprio filho por causa do pai, até a terceira e quarta geração que me odeiam, ou seja, aqueles que não guardam os meus mandamentos. E ele diz assim: eu faço misericórdia a milhares de gerações que amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está falando? Gente, a terceira e quarta geração eu cobro. Mas se você me obedece, vai ter milhares de gerações da sua família, eu vou abençoar. Deus é um ser extremamente generoso. Mas Deus não suporta a idolatria. Você pega Ezequiel 8, Ezequiel 22, que são textos sinóticos, ou seja, textos iguais. A palavra sinopse no grego quer dizer comparado. Então olha só, existia dentro do templo de Deus, se você quiser conhecer um pouco sobre Ezequiel 8, lê também Atos capítulo 7, às vezes Estevão pregando sobre isso. Pinturas de escultura, irmão. E quem eles pintavam? Tamuz, filho de Nimrod. Os guardas que guardavam o templo, eles ficavam assim, de frente para o sol e de costa para o templo. Reverenciavam o sol, oravam ao sol, se dobravam ao sol. E o templo que representaria Deus, desprezado. E assim somos nós, irmão. A gente se volta para as coisas do mundo e não temos tempo para ler a Bíblia. Mas acompanhamos novelas, filmes, desenhos animados. Nós acompanhamos as músicas do mundo e falamos: não podemos perder o capítulo dessa novela. Teve uma brincadeira uma vez em desenho animado que o camarada falou assim: eu fico feliz que nem todo mundo ficou para assistir o jogo da seleção. Aí o bonequinho saiu de lá: e eu esqueci do jogo. Ficou o pastor sozinho, pregando. E isso é uma realidade, irmão. Isso é uma ilustração, mas é realidade. Nós vivemos uma época em que as pessoas procuram os modelos mundanos. Se você ainda não foi lá no projeto Lâmpada de Deus, vai lá para você ver, irmão, e chorar. Para você ver pessoas, irmãos, vivendo uma vida totalmente carnal e dizendo que são cristãos. Você vai ver coisa lá, irmão, como crente comendo grama e o pastor dizendo: come a grama sagrada. Está consagrado, você é a ovelha do pasto de Jesus. Pessoas vendendo pedra, irmão, de Davi dentro da igreja. Leva essa pedra. E você apresenta a Deus: Senhor, essa aqui é a pedra do Deus forte para derrubar Golias. Compra um biscoito casadinho. Você vai casar no final de 10 dias. Nós não precisamos de nada disso. De fitinha amarrada, de toalhinha. Não precisamos disso. Que você precisa exercitar a sua fé. Se você é filho de Deus, é impossível que Deus não olhe por você. Há um momento sim de luta. Deuteronômio 8 fala que Deus usou o Egito para provar Israel. Deixou Israel ter fome. Mas ele diz assim: para num lugar de bênção colocar você. Que tipo de Deus é esse? Que você pensa que você precisa mudar o jeito que você aprendeu para você prosperar. Para com isso, irmão. Tem um monte de gente aí, irmão, indo para a fogueira santa, vendendo carro, semeando na igreja e não recebe nada. Nada. Por que alguns recebem? Irmãos, muitas pessoas dão por amor e outros querem negociar com Deus, achando que Deus é banqueiro. Se você, irmão, não tem amor em devolver o dízimo, se você não tem amor em entregar oferta, se você não tem amor em estar na casa de Deus, se estar na igreja é igual um ativismo religioso. Hoje o pastor me botou para pregar. Ei, Deus, o pastor sabe que eu detesto pregar. Mas eu vou ter que pregar, não é verdade?
Então, irmãos, a sua oferta não vale nada. Deus está dizendo, eu quero qualidade na adoração. Irmãos, o conceito de idolatria ele é profundo. Se você pega os capítulos de 1 a 5 de 1 Samuel, você vai ver que Israel, por causa da idolatria, perdeu a batalha contra os filisteus. E quer que eu diga uma coisa para você? Uma mentira pentecostal? Barulho nem sempre traz vitória. O capítulo 4 diz que quando Israel trouxe Israel apanhando feio, irmão. Sabe quantos filisteus estavam combatendo contra Israel? 10 mil. Quantos israelitas foram para a luta? 30 mil. E Israel tomando uma costa dos filisteus. Tomando uma costa. Eles dão uma trégua na luta, eles trazem a arca e falam, agora Deus está conosco. A palavra foi uma gritaria, irmão, que até os filisteus disseram, Deus desceu naquele lugar. A luta continua e Israel morre com todo barulho. Irmão, nós não somos lutadores de karatê, nós somos pentecostais, a gente faz um barulho só. Não somos carnavalescos, nós não somos doidos também, entendeu? O que traz a vitória é a obediência. Eu conheci um homem lá no meu bairro, irmão, que a mulher dele dava um banho de Deus na vida dele. Uma mulher crente, uma mulher que pagava o preço, trabalhava. Ele era preguiçoso, ele perturbava a mulher dele o dia, a noite toda. Não tinha nada, de fumava escondido, bebia escondido, saía com prostitutas. E quando ele ia pregar, irmão, todo mundo dava glória a Deus. E ele fazia todo mundo dar glória, e era aquele movimento, o homem no pecado. Então, irmãos, vamos parar com esse entusiasmo dentro da igreja. O que importa aqui é a instrução. Eu não quero ficar fazendo os irmãos, igual eu vi um ignorante uma vez que pregou depois de mim numa campanha, que ele falou, irmãos, porque eu não medito na Bíblia, eu venho aqui e o Espírito Santo, aí um falso profeta que estava orando lá atrás, que estava todo mundo ouvindo a pregação, e só ele estava lá, pá. Tanta revelação, irmão, mentirosa, começou por mim. Falou assim, pastor, Deus me revela. E Deus vai fazer você subir mais um degrau. Falei, irmão, só se eu tomar o lugar do pastor Edilson, que é meu pastor. Vou ser o presidente da convenção? O irmão é pastor, né? O Espírito. Que Espírito Santo é esse, irmão? Ele não sabe quem eu sou? Aí foi o irmão, e ficou assim, sem graça, a prosperidade. Deus está mostrando, né, irmão? Que gente mais boba, né, irmão? Irmãos, em nome de Jesus, não vou engolir qualquer coisa não, irmão. Não vou engolir qualquer coisa, não. Vamos tomar cuidado, que tem um monte de charlatão por aí, querendo fazer você saltar da cadeira, dar o pão da cadeira. Aí você... Irmãos, o CD é R$10, tá? Compra, porque o fogo, na hora que você estiver ouvindo, irmão, só de lembrar, já está dor de cabeça. Charlatões, irmão, são atores da religião, entendeu? Então, em nome de Jesus, irmão, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, estrelas, anjos, nuvens, nem embaixo na terra, homens. É errado ficar usando essas imagens de Jesus falsa que a gente vê por aí, né? Adventismo, a igreja católica, muita igreja usa muito, não é para usar. E como tem crente, irmão, que gosta dessas coisas. Usa a cruz aqui, entendeu? Outra coisa, nem nas águas embaixo da terra, do que ele está falando, irmão? Está falando, por exemplo, dos demônios. Tem pessoas que botam, igual, por exemplo, a cultura hindu, bota foto dos demônios lá fora para fazer as pessoas terem medo. Para dizer que você, quando entra lá dentro, você está seguro. Deus falou, não quero isso. A igreja católica, no passado, ela pegava uma foto de pessoas queimando no inferno e falava assim, olha, se você não devolver o dízimo e a oferta, é para lá que você vai. Que
Tem alguns pastores que podem fazer isso também, né, irmão? Nossa, irmão, se chama que está queimado. Nada do que tem embaixo da terra. E hoje em dia, irmãos, a maioria das pregações fala mais do diabo do que em Deus. Fala muito mais em coisas das trevas. Tem pessoas que falam, hoje é o desafio contra a macumba. Aí o diabo manifesta aqui, diabo, qual o seu nome? Ah, sou Zé Pilintra. O que você quer na vida dessa mulher? Eu quero matar, né, seu bobo? Eu já vi demônio falar isso com o pastor. Seu burro. Claro, a Bíblia fala que é para matar, roubar, destruir, irmão. Não existe essa entrevista na Bíblia. E o que tem de gente? Diabo, você fez de arroz. Eu vim da encruzilhada. O que você quer na vida dessa mulher? Eu quero acabar com a vida dela. Gente besta, irmão. Em muitos casos, aquilo ali é encenação. Pessoas que são pagas para isso. Irmão, vamos apegar ao Evangelho. E não aquilo que é entusiasmo. Então, por exemplo, o irmão fez ali uma campanha. Se você não recebeu nada de material e espiritual, com certeza você recebeu. Ei, irmão, eu sempre podia ir para o monte fazer campanha. E vou dizer para você, houve uma época na minha vida que eu precisei daquelas orações. Você quando faz uma campanha, faça campanha. Porque você vai estar se estruturando. Numa época, irmão, de fraqueza espiritual, aquele revestimento, aquele depósito, vai te ajudar espiritualmente. Você vai ficar forte. Houve um tempo na minha vida que eu pensei em me desviar e matar uma pessoa. Porque ela me tirou tanto do sério, irmão, era um parente meu. Eu falei, ele vai morrer. Uma outra pessoa crente também brincou com a minha cara. Eu falei, rapaz, esse homem vai morrer. E aquelas campanhas que eu fiz, irmão, me ajudou a vencer a minha carnalidade. Entendeu, irmão? Saiba que toda consagração, oração, tudo que você faz, irmão, aquilo fica em depósito. Você não parar de ser carnais. A gente quer ouvir alguém dizer assim, pastor, eu estava desempregado, estou trabalhando na Bel Barcelos, sou gerente geral lá. Igual algumas mentiras que a gente ouve na televisão. A pessoa era mendigo, né? Aí agora ele comprou um barco de 400 mil. Ele não tinha nada, agora tem um restaurante que dá dinheiro toda hora. Não, muita coisa é mentira, irmão. Vamos parar de acreditar em lorota. Muita coisa é mentira. Se apega à palavra de Deus, porque nem todo servo de Deus na Bíblia era rico. Paulo, por exemplo, não era rico. Eu quero que alguém me mostre que todo profeta tem que ser rico. Eliseu morava em Dotã, que era uma cadeia de montanhas, morava num lugar da idolatria, e Eliseu continuava fiel. Ele não quis a riqueza que Naamã trouxe para ele. Não quis. Elias era um tisbita, a palavra tisbita, de acordo com o contexto samaritano, quer dizer jeca da roça. É igual eu, moro em Viana. É um vianense, é um jeca tatu. Aí o lugar onde ele mora é uma roça. Era assim que era tisbita. Entendeu? Então agora as pessoas dizem que para ser profeta tem que ter programa de TV. Eu vi um tempo atrás falando, pois é, quantos milagres ele já operou? Eu quero que alguém me mostre que todo profeta na Bíblia era usado para fazer milagres. É o caso de João Batista, que foi o maior abaixo de Jesus. Nenhum milagre aconteceu. Eu quero que alguém me mostre o milagre de Daniel. Ele revelou o sonho do rei. Onde está o milagre? Então, irmão, Deus opera milagre quando Ele quiser. É possível que uma irmã dessa que está cantando aqui, ó, e Deus está expulsando o demônio ali, curando, porque a unção sai de você. É possível que o pastor libere uma palavra aqui, ó, e uma pessoa lá, que eu já conheci um pastor chamado Sérgio Santos. Ele é um grande pregador hoje. O pastor da igreja onde ele é membro hoje, estava pregando e uma palavra, uma só, que Deus soltou, entrou dentro dele, irmão, e curou ele de todo o crack que estava dentro dele. Ele era dependente de crack, traficante querendo matar ele. Depois daquele dia, nunca mais passou. Então, irmãos, a palavra tem poder. Você tem que crer que enquanto você ora, Deus está quebrando maldições, que enquanto você canta, Deus está consolando corações, está reavivando pessoas, Deus está transformando a vida de muita gente. Então você tem que se fixar nisso, irmão. Para de ver certos televangelistas que pagam os outros para ir lá contar a bênção. Não é sempre, mas em muitos casos é verdade, que eu já soube de pessoas que receberam, não vou citar o nome da igreja, camarada, eu recebi para dizer que estava aleijado e não estava aleijado. Então, em nome de Jesus, serve a Deus de acordo com como você é, com o seu ministério, porque é possível que você não expulse um demônio ou cure um enfermo, mas se obedecer à lei de Deus,
você vai para o céu. Quantos creem assim, digam amém. Vamos pôr de pé, agradecer a Deus. Aleluia.